Eu adoro um bom diálogo e é isso que hoje vou procurar aqui, honrando o ADN da Cova da Beira. Desenhamos esta sessão mesmo para vocês estarem continuamente a participar. Inclusive, começa convosco, eu posso já partilhar para quem quiser aceder ao link. Ok. Este vai ser o vosso instrumento que vos dá voz. Depois no fim poderão ter voz com som. Agora é este o meio que nós encontramos para vos fazer participar. Agradecer a presença de todos, agradecer a receptividade ao modelo da conversa. E como é que vai ser? Porquê pôr a participação no centro? Porque é também muito de conseguirmos construir esta conversa a partir, como se costuma dizer, de quem tem a pele em jogo, não é? De quem sente no dia a dia os impactos dos desafios que temos no domínio da mobilidade e do transporte. Aos nossos convidados, vou convidar que seja uma conversa não direcionada para mim, mas que estejamos aqui todos à volta da fogueira, quase, tendo no centro o desafio da mobilidade. Porque, entretanto, vamos começando aqui a conversa e vou convidar. Nós temos aqui, para já, parabéns à Cova da Beira, porque tem aqui uma diversidade imensa de lentes, não é? Para resolver problemas complexos. O que nós temos mesmo é que tem várias lentes. Temos a lente política representada pelo Hélio, chefe de gabinete da Câmara Municipal de Portugal. Temos a lente empreendedora representada pelo Oscar da Monfeira e com o Márcio Nico também. E temos Garra, com uma carreira na área do sindicalismo. E estão a conseguir entrar na apresentação. Quando pensam em mobilidade, qual é destas? Concordam com todas elas. Então, estamos na escala, no topo. Quer dizer que quando pensam em mobilidade, pensam em limitações e dificuldades no dia-a-dia, sentem frustração e resignação face às opções existentes. Também pensam num potencial de futuro. Lembram-se da importância de ter alternativas. Ou seja, há aqui todo um tom de otimismo, de negativismo, de esperança, de pessimismo, de foco nas necessidades. Isto vai ganhando vida, todos os participantes estão, e é à luz deste primeiro sentido que eu passava a voz ao Hélio para se apresentar e se posicionar neste sentimento. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos os que estão aqui e aqueles que imagino que nos acompanham à distância. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito o convite para estar presente. Eu conheço o projeto há já algum tempo e é, desde logo, um projeto notável por duas ordens de razão. Em primeiro lugar, porque junta pessoas que se interessam pela comunidade e querem fazer coisas. Isso é extraordinário. Eu represento uma instituição, sou o chefe do gabinete do Presidente da Câmara Municipal, eu represento aqui de alguma forma a Câmara Municipal, que é quem administrativamente e legalmente tem a obrigação legal de administrar, gerir, cuidar, digamos, do nosso território. Mas isso não dispensa, do meu ponto de vista, nenhum de nós, que são cidadãos que vivem no nosso território, nas suas terras, e não nos dispensa individualmente de nos envolvermos e de querermos fazer também alguma coisa na nossa comunidade. E o projeto Cova da Beira Converge é, desde logo, é um projeto extraordinário porque faz isso, agrega pessoas que têm vontade, que têm capacidade de fazer alguma coisa no seu território e depois conseguem ter também a extraordinária felicidade de o fazer numa área muito importante, que é a área da sustentabilidade, que é a área da preservação ambiental do planeta que nós temos. Está em voga dizermos que nós não temos planeta B. Há uma amiga que eu muito prezo, que é Presidente da Autoridade da Mobilidade e Transportes, e nem a propósito estamos a falar de mobilidade, que é a engenheira Ana Paula Vitorino. Ela, com muita felicidade, diz-nos e relembra-nos que não é a humanidade B, por rigor, porque se nós dermos cabo,
das condições do planeta para sobreviver a humanidade no planeta, o planeta cá fica e nós é que desaparecemos. E, portanto, estas duas coisas extraordinárias, que é a gente com capacidade de se organizar para pensar os problemas coletivos e depois o foco da sua mobilização ser a sustentabilidade e a sobrevivência da humanidade no planeta Terra, são duas coisas extraordinárias. Eu apoiei desde a primeira hora este projeto, quando conheci na altura a Filipa, que na Câmara Municipal e em nome do Presidente da Câmara recebi para apresentar este projeto. Saúde efusivamente, vejo e tenho acompanhado a evolução que tem e, portanto, esta transformação cooperativa é extraordinária. Depois, hoje, tenho a felicidade de tratar aqui de um tema que me é também muito caro a mim, que é a mobilidade. Eu tenho estado envolvido muito nas questões da mobilidade. É para mim perfeitamente claro que a mobilidade é determinante e vai ser cada vez mais determinante nos nossos territórios. Hoje não é tão importante a distância a que estamos das coisas, mas a forma, a comodidade, o custo como lhes acedemos, e no nosso território a mobilidade é tanto mais importante quanto nós temos tido uma estratégia de desenvolvimento coletivo que concentramos os serviços, as infraestruturas, sobretudo no espaço urbano. Ora, é determinante, querendo nós manter e preservando aquilo que são as comunidades locais, as aldeias, as freguesias, nós aquilo que temos que fazer e garantir é que as pessoas que aí vivem e que aí devem continuar a viver têm condições de mobilidade para se deslocar, para desenvolverem e fazerem a sua vida. Para ir ao médico, para irem às finanças, para irem ao supermercado, para irem, enfim, aos sítios que têm que ir, para irem ao teatro, para irem, enfim, desfrutar de infraestruturas desportivas. As pessoas têm que ter condições para chegar onde precisam de chegar. E essa é uma responsabilidade coletiva e nós devemos fazer. É uma responsabilidade, desde logo, também das instituições, do Governo Central, dos governos locais, da Câmara Municipal, das juntas de freguesia, mas acho que é um desafio coletivo que nós temos que todos enfrentar. Como é que o vamos fazer? Sobretudo considerando que os recursos são finitos e é preciso dar resposta a estas necessidades. E isto é crítico para o desenvolvimento dos nossos territórios. E, portanto, eu não sei se a ideia é um pouco esta, é falar um pouco disto, se calhar já estou a falar há demais. Não. Há tempo demasiado, poderemos a seguir trocar algumas opiniões, como é que eu acho que é possível fazê-lo, não é? Está perfeito, está dentro do tempo que eu esqueci de dizer, Greta, são 3 minutos mais ou menos por conta de conversa e posicionou-se. Muito bem. Posicionou-se com paixão. Eu vou passar agora a voz ao Oscar também para se posicionar no tema. Muito obrigado. O facto de eu estar aqui à esquerda do amigo Bela não quer dizer que eu esteja mais à esquerda do que nós... já tirei. Eu mais à esquerda, portanto... Estou bom. Estou visto desconfortável. Em nome da Malveiras, quero também saudar todos os presentes e agradecer o convite. Nós somos uma associação muito recente. Nós fomos fundados em abril de 22. Temos como core business, não é bem business porque nós não fazemos negócio, somos uma associação sem fins lucrativos que tem como função o desenvolvimento do interior a partir dos territórios que são abrangidos pelas linhas da Beira Baixa e da Beira Alta. Já estão a ver onde é que isto vai chegar, portanto já estamos a entrar na via férrea. E logo assim que começamos, nós fomos fundados em abril, em novembro organizámos a boleia da organização que nós próprios fizemos dos 131 anos da linha da Beira Baixa. Organizámos 2 colóquios onde também esteve presente o amigo representar a Câmara Municipal da Covilhã, onde convidámos todos os municípios do eixo Castelo Branco, Guarda até Vila Velha de Roda e perguntámos, achámos que era esse o nosso papel enquanto associação cívica, completamente apartidária. Perguntámos a todos, era esse o tema do colóquio e da discussão, numa mesa redonda também, o que é que os municípios pensavam a propósito do futuro da ferrovia na nossa região.
postas as coisas, até aí nunca ninguém tinha sentado toda a gente à mesma mesa e perguntado o que é que... Para debater o tema, pôr o tema em cima da mesa para criar agenda sobre isso. E se calhar hoje estamos aqui e se calhar hoje tivemos desenvolvimentos esta semana com a apresentação do plano de mobilidade pela Associação, pela Autoridade de Mobilidade e Transportes, porque também um bocadinho por arrasto, digo eu, começámos a trazer o tema para cima da mesa, porque é muito importante nós que estamos numa região muito despovoada, muito desprotegida, muito, eu não gosto do termo, mas deprimida talvez, economicamente não somos muito pujantes, mas temos coisas que este eixo Castelo Branco-Guarda-Roda, ou melhor, Guarda-Castelo Branco-Roda, que é singular, em mais nenhum ponto do país nós temos isto. Quando tocamos a questão da ferrovia, não podemos trabalhar sozinhos. Não é exclusivo do município A, B ou C. A ferrovia tem que ser uma questão de escala. Tem que ser todos os municípios a trabalhar em conjunto para conseguirmos chegar a algum lado. Já temos algum proveito disto. Como falei agora da questão da apresentação para a Autoridade de Mobilidade e Transportes de um comboio expresso entre a Guarda e Castelo Branco. Já é algum trabalho positivo nesse aspecto. Estamos cá para melhorar com questões técnicas que podem ser aprimoradas e para ajudar também os nossos políticos a solucionar algumas questões que eles também não sabem tudo. É mesmo assim. Obrigado. Gostei de me ajudar, nós finalmente só cobramos os nossos esta atitude de ajudar. Sim. Então, olha, muito obrigado. Vocês vão desculpar a minha voz piu-piu-piu, mas isto anda aqui entupido já há uns tempos. Mas quero agradecer o vosso convite, terem-se lembrado de mim, que já estou agora numa fase mais adequada da atividade, não é? E claro, quero cumprimentar-vos a todos, os que aqui estão, os que nos estão a acompanhar, e aos organizadores, e também, naturalmente, ao Hélio e ao Oscar. Eu quero dizer-vos o seguinte: as questões da mobilidade estão hoje muito, mobilidade e transporte estão hoje muito no centro do debate público. E eu digo, ainda bem que estão. Mas importa dizer que não nascer as questões, a emergência, a urgência de tratar as questões da mobilidade e dos transportes não nasceu hoje. E foi pena que durante anos se tivesse feito um trabalho de liquidação daquilo que foi o transporte ferroviário e se tivesse apostado, metido as fichas todas, como costuma dizer, no transporte rodoviário, com os custos ambientais que o mesmo comporta. E eu trago a questão ambiental porque, como sabem, eu fiz parte, de alguma maneira estou ainda naquela fase de transição para a saída da plataforma pela reposição das escutas. E uma das discussões que foi colocada durante algum tempo pelos nossos amigos mais atentos às questões ambientais era precisamente se a questão da eliminação das portagens aumentava ou não aumentava, agravava ou não agravava as questões ambientais. E eu quero dizer que não. E até tenho pena que algumas organizações que muito estimo, tenham aparecido num momento crucial em que a questão da reposição da SCUT estava mais próxima, tivessem vindo a servir de contrapoder e a tentar meter o que chama areias na engrenagem com as falsas questões ambientais. E dizer que era uma falsa questão por uma razão muito simples. A eliminação das portagens, como está provado, não aumentou o fluxo. Retirou foi o fluxo das estradas nacionais para a autoestrada, mas os carros são os mesmos.
E se quiserem ser rigorosos do ponto de vista ambiental, temos que dizer que deixaram de poluir mais próximo. A poluição continua, atenção, não se nega, mas deixaram de poluir mais próximo das populações para poluir mais longe. E, portanto, os efeitos são mais... vão desaparecendo com maior facilidade. Portanto, esta foi uma discussão, os efeitos estão cá, como é óbvio, não vamos iludir-nos, mas isto não tem a ver com a eliminação das portagens, tem a ver com o modelo de transporte que foi adotado ao longo dos anos e com o não investimento na linha ferroviária. E depois chamar-vos a atenção e dizer-vos, porque não são obrigados a saber, que, por exemplo, eu fui coordenador da União de Sindicatos durante muitos anos. E, enquanto coordenador da União de Sindicatos, fizemos congressos, reflexões sobre as questões do desenvolvimento do interior e, particularmente, do Distrito de Castelo Branco. E as questões da mobilidade e transportes fizeram sempre parte das conclusões, das resoluções, daquilo que chama o Programa de Ação da União de Sindicatos de Castelo Branco. Porquê? Porque sempre consideramos que as questões da mobilidade e dos transportes, e particularmente o transporte ferroviário, era a questão central que tinha que ser colocada. Agora, o Oscar disse, e bem, que há já uma linha de trabalho que está a ser desenvolvida. Nós podemos continuar a conversar sobre isto, mas quero chamar a vossa atenção que aquilo que está feito tem profundas lacunas, que há um risco sério de que, por aposta num modelo incompleto e precipitado, ele poder vir a ser argumentado como tendo falhado. E tendo falhado, voltar atrás na aposta do ferroviário. Portanto, eu quero chamar a atenção para isto. E depois, a questão de fundo. A AMT, com toda a vontade que tenha, só faz recomendações. Quem toma as decisões políticas e orçamentais são os governos. E falta saber até que ponto a tal vontade política, que é fundamental, porque não é uma questão de recursos financeiros, é uma questão de vontade política. Se há ou não há. E a vontade política constrói-se com quê? Com iniciativas como estas e outras, em que é preciso pressionar o poder político para assumir. Márcio, vou passar a palavra também para se apresentar e posicionar-se neste tema que está a ficar quente. Boa tarde a todos, que ainda é manhã e eu me sinto falando do Brasil com Portugal, falando com o futuro, né? Vocês estão 4 horas na frente. Obrigado pelo convite, obrigado, é uma oportunidade bacana de estar falando com todos vocês aí. Eu espero trazer e contribuir para esse debate. Eu venho de uma longa história em mobilidade. A gente começou com um sistema de boleias aqui no Brasil, em 2012. E a gente ganhou um concurso no Rockefeller Foundation nos Estados Unidos, e aí isso espalhou bastante no Brasil, em mais de 1.900 empresas com boleia. E a partir daquele momento a gente foi entendendo que a boleia era um dos casos interessantes que a gente podia colocar dentro das empresas, tá? A gente entendeu que tudo podia ser integrado, como o próprio, como foi dito agora há pouco, né? Existe vontade política. Existem várias oportunidades, né? As pessoas saem de casa não porque escolhem um meio de transporte, é uma escolha diária. Se tiver um dia bonito, ela pode ir de bicicleta. Se ela tiver atrasada, talvez ela pegue um Uber se ela não tiver carro. Se ela tiver um carro, ela vai pegar um carro, sem dúvida nenhuma. E a gente, ao longo desse tempo, trabalhando em mobilidade, a gente conheceu alguns ciclistas. Aqui no Brasil, a gente usa o termo xiita, né? Aquele ciclista que olha para você que tem carro e fala: você é do mal, você polui, né? Mas para todos eles, se você perguntasse às 3 da manhã como ele leva a mulher grávida para a maternidade, ele vai pegar um carro, né? Então, por mais que a pessoa seja fã de um modal, todos os modais elas colaboram para que exista um ecossistema sólido que promova a mobilidade a qualquer momento. As pessoas compram carro
para ter uma mobilidade à disposição, tá? É mais esse motivo. Mas não é a melhor escolha, né? Muitas das vezes. Então a gente criou o eMove, que foi aqui no Brasil e entrou como nome de Wise2Go aí em Portugal, com uma plataforma para conectar todos esses modais, de modo que exista um balanço, né? Então, a via férrea, por exemplo, como citado, ele é um balanço de mobilidade para altas demandas. Mas as mobilidades de última milha, elas precisam existir, a mobilidade entre cidades precisa existir, e existe uma malha muito grande na mão das pessoas, né? Que são os próprios carros, as bicicletas que elas têm disponível. Então, assim, você tem uma mobilidade muito grande já instalada que não se necessita nem investimento público, nem de ninguém, mas que é legal estar integrada a todo o transporte público. Então é sobre esse tema que a gente trata, essa integração. É você chegar numa estação de trem e saber que táxi que você pode pegar, que transporte pelo aplicativo você pode pegar, onde tem uma bicicleta por perto, se está disponível, se você pode reservar. Então, é essa integração que faz com que a mobilidade ela seja rica, né? E te dê opções, uma opção de custo, uma opção de tempo, uma opção de emissão, né? Tudo isso seja computado na sua escolha, tá bom? Então, muito bom estar aqui com vocês, espero poder estar contribuindo. Obrigado pela iniciativa que vocês estão montando aí, é muito importante ter esse tipo de iniciativa. Grata, Márcio. O que é que são exemplos concretos destas limitações que estávamos aqui a falar? Vamos sair da abstração e vão-se lembrar, na vossa realidade, o que é que são exemplos concretos destas limitações e destas dificuldades que vocês enfrentam diariamente. Enquanto isso, achei super interessante. Márcio, eu estive na vossa plataforma, eu fiquei com a sensação que vocês quase que utilizam recursos que já existem e que de alguma forma estão subutilizados e maximizam. Por exemplo, este tema das frotas das empresas. O que eu ouvi aqui também foi o tema da colaboração. Ou seja, eu queria trazer aqui para cima da conversa qual é a principal questão? É falta de recursos? É falta de coordenação? Na vossa opinião, qual é a principal questão? Dá a sensação quase que nós conceptualmente já temos quase a ideia de quais são as soluções. Mas depois, quando traduzir na prática, é que realmente há aqui um bloqueio. Qual é para vocês a principal questão? Começa. Há várias. Não é uma. Este é um tema que não há nenhuma bala de prata, porque eu diria que se houvesse já teria sido resolvido. Acho que há aqui um conjunto, e já tocámos aqui do meu ponto de vista, nos principais aspectos do problema. E também não há inimigos, isto é, o Márcio enquadrou muito bem. O problema é preciso termos consciência que a rodovia não é inimiga da ferrovia, ou que os defensores da ferrovia não querem dar um tiro no transporte automóvel. E também os defensores do transporte público não são opositores do transporte individual privado. Aquilo que eu acho que é essencial é percebermos que é preciso uma integração e uma interação de todas estas infraestruturas, todos estes meios, em função daquilo que são as necessidades individuais de cada um de nós, em função daquilo que também é a sua necessidade do dia. Obviamente que eu terei uma necessidade se tiver como turista, terei outra se tiver em termos profissionais, ou se eu terei um tipo de necessidade como pai que não tenho como um jovem profissional. Não é? E, portanto, aquilo que eu acho que é preciso é construirmos soluções e percebermos que individualmente nós somos parte ativa desta solução. A forma mais simples é descarregar nos outros, é dizer que a culpa é da ferrovia, que a culpa é do carro, que a culpa é da falta de transporte público, que a culpa é da Câmara Municipal, que é muito dos políticos, não é? Porque não têm, não dão. Eu não estou com isto a desresponsabilizar-nos, não estou com isto a dizer que não é possível fazer mais e que não é possível fazer melhor e que não é necessário fazer mais e melhor. Nenhum ator sozinho consegue fazer isso. E, portanto, tendo esta consciência, acho que é preciso, de facto, repensarmos a forma como nos mobilizamos, como nos movimentamos. O carro, por exemplo,
nós andámos, e já foi dito aqui, durante muitos anos, a ser conduzidos e a ser incentivados à utilização do transporte individual, transporte do carro privado. Desmantelámos durante muitos anos o setor ferroviário, toda a capacidade produtiva que Portugal tinha. Felizmente recuperámos há pouco tempo. Recuperámos aqui há 4 ou 5 anos, nem meia dúzia de anos, que se percebeu que havia aqui, de facto, uma oportunidade e uma necessidade, de acordo com os princípios e com os compromissos de sustentabilidade que o país assumiu, que havia aqui uma necessidade crítica de intervencionar a questão da mobilidade. Porque não há garantidamente sustentabilidade se não percebermos que a mobilidade, e a mobilidade nem será tanto de pessoas, será porventura até mais de mercadorias, que é um fator determinante naquilo que é a poluição que existe hoje no mundo e a produção do dióxido de carbono. Portanto, é preciso atuar nisto. Nos nossos territórios, nós temos que compreender como é que, com os meios que temos, com os veículos, com as bicicletas, com o transporte público, com a ferrovia, como é que nós podemos colocar isto ao serviço da comunidade. Em 2022, eu próprio estive presente numa reunião com os seus presidentes de Câmara e com o secretário de Estado da altura da mobilidade, onde, já depois de muitas moções, de muita pressão política, consensualizámos que iríamos ter um projeto piloto de chamemos-lhe metro de superfície entre Covilhã e Fundão, cujo objetivo era alargar entre a Guarda e entre Castelo Branco. A verdade é que hoje estamos em 2025 e isto ainda não aconteceu. E não aconteceu por um conjunto de circunstâncias. Desde logo, na altura, o que estava previsto de acordo com o plano era ser final de 2023, que até final de 2023, infelizmente, entramos em convulsões políticas, o governo caiu e não foi possível. Mas a verdade é que faz todo sentido. Nós temos aqui uma infraestrutura, temos disponibilidade, temos aqui uma mobilidade diária entre Castelo Branco, Fundão, Covilhã, Belmonte e Guarda, de certeza absoluta de centenas ou de milhares de pessoas que diariamente se deslocam, e é um absurdo que elas o façam no seu transporte individual. Muitas delas já os utilizam por iniciativa própria, aquela coisa das boleias, que é simpático e que tem algum colega do trabalho e uma semana levam um carro, outra semana levam outro. Mas, porventura, há aqui espaço não só para incrementar e dar consistência a este tipo de plataformas que possibilitam esta troca de meios, não é? Esta partilha de recursos, como também há, se calhar, espaço e necessidade e condições para, do ponto de vista institucional, nós termos aqui alternativas e alternativas que sejam viáveis e sustentáveis, não é? De outra forma... Obrigado. Aquilo que eu apanhei, assim, resumindo, a questão, as palavras que se repetiram é uma questão de integração, é uma questão de interação, é uma questão de incrementar e dar consistência, era da plataforma, mas parece que são recursos, ou seja, as coisas estão cá, temos os fluxos, temos a infraestrutura, mas de facto o desafio está na integração, na interação e na... Vamos ver, deixem-me só dar-vos uma ideia, que provavelmente o Luís saberá, muito brevemente. Mas, por exemplo, nós quando comparamos aquilo que é os recursos dos impostos do Estado, alocados ao transporte público das áreas metropolitanas, com aquilo que é os recursos que o Estado aloca aos transportes públicos em resto do território, é uma coisa profundamente desequilibrada, totalmente desequilibrada. Aliás, desde logo porque em grande parte do território não existe sequer transporte coletivo de passageiros, não existe transporte público. Portanto, é preciso reequilibrar isto, é preciso reequilibrar também a componente dos recursos para que possamos oferecer melhores transportes públicos às nossas populações. Eu peço desculpa que eu despertou aqui outra pergunta. Eu desconheço, mas eu há muito tempo digo que a mobilidade não é um problema de mobilidade, a educação não é um problema, são ligados com outras. Esta lógica da Wise2Go, de usar parque que já existe, não estamos a falar da ferrovia, mas estamos a falar do ponto de vista da insistência de transportes coletivos. Não existe no universo de empresas, a multiplicidade de instituições que existem, não existem viaturas, questiono eu, e estão sempre a ser utilizadas. Estou mesmo a explorar a lógica da plataforma Wise2Go, que está parado, porque às vezes pode haver uma empresa que vai buscar os colaboradores de manhã e depois está o dia todo. São hipóteses que estou a Mas é isso que acontece. Mas é isso que acontece, não é? São as empresas. Reparem, nós temos... Há o recurso.
falta articular e pôr isto a funcionar. Por exemplo, nós estamos a trabalhar num município da Covilhã, estamos agora a trabalhar num modelo de transporte para termos a concessão urbana e estamos a trabalhar num modelo de transporte para as nossas aldeias, onde a ideia é ter transporte regular e transporte flexível. Nós temos um conjunto de viaturas que estão associadas aos nossos clubes desportivos, por exemplo, às nossas IPSS, que têm funções, aliás, os nossos carros particulares. Nós utilizamos os nossos carros particulares, se calhar, meia hora por dia ou uma hora por dia, então 23 horas parados, sem nenhuma... Era aí que eu queria dizer, Não é? os recursos, eles já existem. É preciso articulá-los, é pô-los a funcionar. Grande. Oscar, explorando a via da ferrovia e usando a ferrovia como motor de coesão, mas dentro destas palavras-chave que têm emergido, qual é a principal questão? Já apontaste há pouco para o tema como é que se alinham diferentes agendas, dado o espectro de municípios. Mas o que é... Sim, não, tal como o Luís disse, e bem, esta proposta da AMT tem várias lacunas. Não é só um problema, são vários problemas. Mas talvez o principal ainda antes disso é que nós tivemos esta semana o Plano Ferroviário Nacional aprovado. E o Plano Ferroviário Nacional, e nós alertámos para isto em 2022. Lembro bem. Sim. Não contempla nenhum investimento, e atenção que o horizonte do Plano Ferroviário Nacional é até 2050, não contempla nenhum investimento para a linha da Beira Baixa. Foi a única linha que ficou fora do investimento do Plano Ferroviário Nacional. E nós hoje temos um problema. Se me permites, faz pior. O plano ferroviário que foi aprovado e publicado esta semana no Diário da República diz que qualquer intervenção pensada ou planeada para a linha da Beira Baixa, que ligue, no fundo, Guarda a Lisboa, ou Covilhã de Lisboa, no caso, só pode ser equacionada depois de tratado e construído a linha da Aveiro-Salamanca, que eu não consigo compreender. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Então deixa-me fazer uma pergunta no âmbito disso, que é, eu vou trazer... Deixa-me só... É para enriquecer. Só para concluir isto, para concluir este raciocínio. Portanto, nós temos investimento zero numa linha que está a ficar muito degradada. Isto porquê? Porque a linha da Beira Baixa serviu como redundância à linha da Beira Alta, que estava para ser intervencionada durante 9 meses, já vamos em 3 anos, ainda não abriu. Pelas razões todas que já se sabem, começou com falta de enquadramento técnico, porque os números clausos das universidades fecharam porque não havia know-how dentro da IP. Pronto, ou seja, nunca é um motivo sozinho, não é? Sempre uma cascata de... É ótimo justificar a decisões. Um acontecimento nunca acontece sozinho, é sempre uma cascata de acontecimentos. Portanto, temos as mercadorias todos a passar aqui na linha da Beira Baixa. Nós até há pouco tempo tínhamos 10 afrouxamentos. E o que são afrouxamentos? São reduções impostas pelo operador, que é as Infraestruturas de Portugal. Tínhamos 10 afrouxamentos na linha da Beira Baixa, o que se traduzia num aumento dos intercidades em cerca de 20 minutos. E ninguém falou sobre isso, porque a CP agarrou e todos os atrasos que tinha incorporou nos horários, portanto deixou de haver atrasos. Na realidade, eles estão lá. Temos uma linha que está a ficar degradada e que até 2050 não se prevê nenhum investimento, que é apenas e só para conservar em termos deste tráfego de mercadorias que está a passar constantemente. Que está a aumentar. Muito mais as propostas que foram feitas ao Plano Ferroviário Nacional, e vou-vos dizer, das 4 propostas que saíram da Beira Interior, elas estão todas aqui representadas nesta sala, porque uma foi da comunidade da linha da Beira Baixa, do amigo Antero Pires, que há de me estar a ver pelo link que vocês difundiram. Outra foi da Câmara Municipal de Covilhã, e as outras 2 foram minhas através da Junta de Freguesia do Dr. Vicente. Portanto, o Plano Ferroviário Nacional não foi beber nenhuma
destas Mas propostas. Maria, que eu preciso de ajuda também para enquadrar. Hoje em dia, todas as nossas políticas estão muito orientadas pela agenda europeia. Não é? E nós temos a estratégia europeia para a mobilidade inteligente, sustentável e inteligente, que tem 6 pilares. Não é? Que é a descarbonização, a transição para emissões zero, a justiça social, ajudem mais resiliência, falta uma. Automação e digitalização. Eu consigo, ou seja, se estes são os pilares, se eles são os racionais, eu peço que articules como é que a ferrovia dá resposta a estes 6 pilares. Não é? Onde é que isso não está a ser considerado? Qual é o papel da ferrovia nestes 6 pilares que estão a guiar as políticas todas? O que é que dizem? O que é que... A ferrovia nos países mais desenvolvidos que o nosso é um motor de desenvolvimento, de transporte. Nós vamos lá fora, nós vamos à Bélgica, vamos à Holanda e toda a gente anda de comboio de um para o outro. Mas o que é que dizem sobre esta incoerência entre uma orientação e a ferrovia ter papel zero? Os nossos governantes terão uma palavra muito, muito importante a dizer sobre isso. Não se percebe porque é que a União Europeia diz que é preciso criar corredores de ferrovia e eles depois não são criados, diz que é preciso criar ligações transfronteiriças e nós neste momento temos 2 comboios a sair de Portugal, porque o Sud Expresso que passava aqui, também não aqui, mas na Guarda, mas que era um plus também para a nossa região, foi suspenso durante o Covid e não voltou ainda. Portanto, e nós estamos na última carruagem da ferrovia europeia quando se trata de ligar Portugal à Europa. O que vem de Bruxelas não faz cá. Mas qual é a pergunta se respondida? Dirias que o processo andava, o projeto de Movebeira. Isto não há balas de prata, não é? Mas qual é a pergunta se respondida? Não temos de ter a resposta. Mas qual é a pergunta se fosse respondida, ajudava a acelerar as coisas? Seriam vários. Seria a primeira coisa seria desburocratizar os sistemas, que estão muito... Os sistemas de decisão estão muito presos às agendas partidárias. Depois, os processos de decisão no que são as agências governamentais também estão muito blindados, digamos assim. É preciso aliviar mais um bocadinho, é preciso dar voz à sociedade civil. É preciso, por exemplo, nós, enquanto associação, nós não somos uma associação de comboio. Temos muitos membros que gostam muito da ferrovia, não somos muito pelo território. Mas há mais associações no país que fazem este trabalho e que podem ser um complemento a estas situações. Ainda voltando, eu peço desculpa e vou ser muito rápido, ainda voltando, estou-lhe aqui a comer o tempo do Luís, ainda voltando aqui ao estudo da AMT. Eu hoje fui buscar o meu filho à estação do Dr. Rezende, ele veio do Fundão, ele está aqui, não nos deixa mentir. E quer dizer, nós ainda temos 60 mil pessoas, segundo o estudo da AMT, que ainda utilizam as estações de apiadeiros na beira interior. E eu pergunto, como é que com estas condições ainda há tanta gente que utiliza? Porque a estação não tem resguardo para o frio, não tem resguardo para o calor, não tem informação de chegada nem de partida de horários, ou seja, é tudo a afastar. E é necessário, por isso nós, no Movebeiras, lançámos um comunicado na passada semana, na outra semana, sobre isto. O que é que é necessário fazer para que isto tudo resulte, para não repetir os erros do passado, como o Luís falou? Nós já tivemos estas situações dos metros e de serviços pendulares em 2 linhas, na linha de Vendas Novas e na linha de Leixões, que só regressou 14 anos depois, em fruto de muita pressão e de uma vontade férrea também
do governo do PS em voltar a meter serviço naquela linha. E nós não queremos que isto aconteça aqui. Portanto, aqui terá que ser um tiro certeiro. Senão corremos o risco de não voltar a ter esta situação presente nas nossas vidas. Portanto, é necessário uma série de situações, identificar os polos geradores de tráfego, e já lá vou, as infraestruturas e acessibilidades, ligá-lo, portanto, a capilaridade das estações ser feita através do serviço de mobilidade, com bicicletas, com autocarros de transportes públicos, com serviços como o Márcio falou. É preciso criar estas infraestruturas. Estamos a falar de cosméticas, não estamos a falar de grandes investimentos. E ainda sobre a estação, muito rápido. Estas coisas não podem ser feitas a regra esquadra em Lisboa. Têm que ser feitas com conhecimento do terreno. E eu estou a representar a Movebeiras, mas eu sou do Tordesilhas e olho para a estação do Tordesilhas como uma estação que representa 30 e qualquer coisa por cento da população da Covilhã. Não temos paragem no Intercidades. E não temos paragem prevista neste metro de superfície. Além destes 30 e tal por cento, servimos a maior área industrial da zona da Covilhã, do conceito da Covilhã e talvez de toda a beira interior. Temos o Parque Urbis e temos o Centro Empresarial do Nercab. Temos uma série de serviços e eu não consigo compreender como é que uma estação como aquelas fica fora do plano, bem como as nossas aldeias. Eu gosto de fazer sempre o sumo do que é que eu apanhei, as palavras-chave. Não, sem culpa. Eu também peço desculpa, eu tenho que pressionar. A palavra-chave que fico é desburocratização e depois fico também com algo sobre haver mais transparência nos critérios. Não é? Quais são de facto os critérios? Quando se é 30%, o que é que não é considerado? Ou se faz parte da estratégia, se não, burocracia e aprimorar critérios. Grato. Luís. Eu vou ao princípio da pergunta, que foi as responsabilidades. Eu não creio que haja, que a gente deva trazer para a discussão a responsabilidade entre pessoas que defendem o rodoviário e o rodoviário e ferroviário. Porque eu até acho, muito honestamente, que neste momento, felizmente, há um largo consenso na sociedade portuguesa e na nossa região em particular, quanto à importância da aposta no sistema de transporte ferroviário em articulação com o rodoviário, com os sistemas intermodais, etc. E não havendo grande divergência, ou pelo menos se há divergência há sempre nas sociedades, há sempre divergências, ainda bem, há sempre tendências minoritárias, ainda bem. Eu tenho sempre pertencido às tendências minoritárias e não quer dizer que não tenha razão, não é? Mas a maioria acha que não, paciência, eu respeito. Agora, o problema das responsabilidades é política. Não vale a pena a gente andar a eludir as questões. A responsabilidade é política. Porque quem toma as decisões sobre as opções para, neste caso da mobilidade e do transporte, são os políticos. O Governo, em primeiro lugar, a Assembleia da República, em segundo. Quem toma as opções dos investimentos financeiros necessários são os políticos. E, portanto, o discurso desviante quanto às responsabilidades acaba por ir ao encontro daquela ideia que a culpa morre solteira. Não morre solteira. Não morre solteira. Quem tomou a opção de destruir a linha ferroviária em Portugal tem nome, tem rosto, tem responsáveis. É uma questão da culpa solteira. É o convite de irmos à responsabilidade, mas irmos para além. Não, eu vou lá, calma lá. Agora não me peçam eu vou lá, agora não me peçam, para pôr, digamos, agora está-se a usar muito a expressão um manto, não é? O manto, está na moda, um manto sobre o que se passou e o que se passa. Por exemplo, como é que nós estamos de investimentos? O Oscar falou de que não há investimentos na linha ferroviária da Beira-Baixa. Previsto sequer. O que houve, enfim, já vinha de trás, cumpriu-se o que vinha de trás, mas não se inovou. Não se foi mais além.
porque os recursos são finitos, como o Hélio disse, e é verdade, mas depois eles são mal distribuídos. E quando são distribuídos, não se tem em conta a realidade de cada território. E, portanto, o que eu diria é que a mobilidade tem que ser construída tendo em conta cada território. Porque nós não somos um território homogéneo, somos heterogéneos. Nós somos muito diferentes. O Hélio falou e bem que na região das Beiras e Serra da Estrela, por exemplo, há concelhos inteiros, muitos concelhos, principalmente no Distrito da Guarda, que não têm um sistema de transportes urbanos públicos entre concelhos, nem entre dentro do próprio concelho. Não é preciso irmos muito longe. Quem vive em Belmonte, se quiser vir à Colher, até onde tem o hospital, porque o hospital é aqui, não tem transporte, nem ferroviário, nem rodoviário. Tem muito pouco. Não tem de manhã para levar as pessoas para as fábricas de confecções. E tem à tarde. Não, mas não transportam sequer estas pessoas, porque não são compatíveis com os horários, por exemplo, das visitas no hospital ou das consultas. Eu só ia centrar, nós temos que sim expormos os problemas, mas já os sabemos, mas o convite aqui como é que orientamos, onde é que são caminhos. Mas eu vou lá, mas nós não podemos deixar de falar sobre as propostas que estão em cima da mesa. Sim, porque também são soluções. Absolutamente. E, portanto, e nessa perspectiva, por exemplo, vocês sabem que os investimentos foram feitos antigamente no Parque, agora é o Invest PT, foram canalizados para onde? Para o litoral. Para o litoral. O interior não tem o financiamento da subsidiação dos espaços sociais nos transportes públicos, o que obriga à utilização do transporte pessoal, né? Tem as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Aqui não há essa subsidiação e, portanto, isto é necessário. Agora, vamos lá ver. O plano de mobilidade, ou o plano de mobilidade para a beira interior que foi apresentado, tem os problemas que o Oscar aqui levantou. E mais. Todos. Mas, por exemplo, vamos ser objetivos para quem quer ir trabalhar. De Belmonte para a Colher, por hipótese. Trabalha no Parque Industrial da Colher. Se quiser usar o transporte ferroviário, vai para a estação da Colher e depois volta para trás. Quando a linha de caminhos de ferro passa no Parque Industrial do Canhoso. Pessoas que vão trabalhar para o Fundão têm a estação no Fundão, mas o Parque Industrial é a entrada do Fundão. Então, o que é que fazem? Têm que voltar para trás, em transporte como não há. É preciso então, é o sistema intermodal. E a principal questão é o sistema intermodal. É o sistema intermodal, como é óbvio. É a linha a fazer de coluna vertebral. Exatamente. Mas já agora quero chamar a atenção que este conjunto de propostas, por exemplo, eu tive muito brevemente. Sim. Em conjunto, eu participei pela plataforma numa reunião a pedido do então Ministro João Galamba, em 2023, início de 2023, ou finais de 2022, já não me recordo, era preciso agora ir a ver as datas, foi pedido contributos para a mobilidade, um plano de mobilidade que não fosse apenas a questão das portagens. E ela foi apresentada e estas propostas estão lá todas. Eu, se quiser, a dificuldade em estar aqui a falar de coisas novas é porque elas já são públicas. O que é que carecem? De investimento. De investimento, de recursos financeiros para serem concretizadas. E não é com promessas. Serem prioridade, mas até terem prioridade é serem prioridade. Okay. Como é óbvio. Grata. Nós, em 23, também estivemos reunidos com o Secretário de Estado dos Transportes, muito brevemente, Frederico Francisco. Também fomos recebidos na Assembleia da República pelos deputados de Castelo Branco e da Guarda do eleitos, portanto PSD. Em 2000 também estivemos... Não vamos comer tudo. Não. Portanto, quando as propostas... Nós também já lá temos propostas, portanto é mesmo uma questão de investimento. É só não se escuta porque não se quer. É simples. Vou-vos pedir, está o momento imita, vocês fizeram ali vários problemas e dificuldades, vou-vos pedir que votem. Vamos tentar fazer aqui uma escala de problemas. Cuidado que o Márcio já traz aqui uma solução, não é? Ouvimos
necessidade de mais interligação, maior colaboração, maior consistência na adoção destas soluções multimodais, digamos assim. Falámos de ser prioridade, o território tem que ser prioridade. Falámos mais da necessidade de tiros certeiros. O que é que a Wise to Go tem a dizer numa lógica de solução? Eu acho que eu vou abordar um pouquinho da fala de cada um, porque tudo colabora para esse ecossistema que é de mobilidade, né? Como foi falado aí pelo Hélio, pelo Luiz, a mobilidade é um processo de demanda. Essa demanda, ela existe quando existe oferta, então se existir um transporte mais fácil para outra região, talvez eu busque trabalho numa outra região, talvez eu vá estudar numa outra região, mas talvez a falta de mobilidade me impeça até de querer ir para outra região porque eu não tenho mobilidade, tá? Então esse é um ponto. Então a mobilidade ela é limitadora em certos aspectos, né? Se você não tem, se simplesmente não se planeja para ter aquele recurso, para ir naquele hospital, para fazer aquela consulta, para consultar aquele médico, tá? Então, o público ele deve trabalhar em cima de prover para essas condições algumas alternativas. E aí, citando alguns casos aí, que o Luiz falou, por exemplo, pô, a pessoa sai de Covilhã, vai para Fundão, e aí tem que voltar para poder ir para o Polo. Mas certamente tem um monte de gente saindo de Fundão e indo para o Polo. Então, se ele consegue interligar aquela ferrovia com uma carona, com uma boleia, né? Ou dividir um táxi. Então, se ele já sabe com quem ele pode dividir, porque ele já conhece essa demanda, já existe esse ponto de carona ali naquela estação, ele consegue criar uma alternativa a mais que ele não tinha. Então, ele não usa o carro dele. Se você olhar na A23, por exemplo, cerca de 7.000 carros passam todos os dias. Então é gente passando entre Covilhã e Fundão. Todos os dias, 7.000 pessoas. Existe uma oportunidade já instalada aí. E ela não é excludente da ferrovia, ela não é excludente da bicicleta. Todas elas podem trabalhar em conjunto. E elas vão, uma vez que elas estejam interligadas, e como falou também, acho que foi o Luiz que falou sobre, pô, não tem informação no ponto de que horas passa o trem, não tem nenhuma informação. Se você traz tudo isso para o meio digital, você faz com que as pessoas elas se acostumem a buscar informação no meio digital e saibam que toda a informação está lá. A grande questão é quando essa informação está muito descentralizada. Ela não está nem só com a com o município, ela não está nem só com a autoridade intermunicipal de transportes, mas ela está fracionada em diferentes folhetinhos ou indicadores. Então, se você consolida tudo isso numa plataforma onde a pessoa consegue consultar todas as opções e ela possa agregar outras opções, você vai criando, inclusive, empreendedores em todos esses conselhos que possam, por exemplo, disponibilizar um carro, que queiram dar carona, que queiram disponibilizar bike. Você pode ter pequenos comércios que dão bike compartilhada para os seus clientes. Só que eles colocam essa bike num pool. E aí você não tem um player grande que, principalmente, eles acabam mirando muito mais os turistas, né, de Lisboa, de Porto, né? Porque são grandes massas de mobilidade, mas você acaba não tendo um player grande numa cidade pequena, porque não há interesse. Mas você pode ter empreendedores locais. Então, toda essa mobilidade compartilhada, aproveitando os empreendedores e os recursos que já estão instalados, ela pode agregar ao transporte público e aí você cria realmente linhas onde você consegue mapear o transporte e realmente tem aquela demanda que justifique um ponto a mais de ferrovia, o que quer que seja. Mas a informação, ela gera ação, né? Mas, ao mesmo tempo, também, quando você disponibiliza, então é verdade também o caminho inverso, às vezes você cria uma rodovia e você não sabe exatamente o que você está ligando, né? Qual a previsão de fluxo, mas você tem uma estimativa. Então, é importante conhecer a estimativa, e essa estimativa, quando envolve todos os transportes, ela é como se fosse uma pesquisa origem-destino em tempo real.
Então, acho que isso é algo que o município pode agregar, é algo que você tem uma conexão entre municípios, entre conselhos, né? Porque você às vezes sabe qual é o teu fluxo interno, mas você não sabe quantas pessoas estão indo de Covilhã para Fundão diariamente. Você tem alguns indicadores, né? Pedágio, você tem as próprias entradas e saídas da estação, mas você não tem todos os indicadores. Por quê? Porque as pessoas que usam carro próprio, por exemplo, elas acabam não indicando isso. Então, quando você trazer toda essa informação para a mesma plataforma, a gente entende que é importante porque gera um melhor direcionamento do recurso público que é limitado. Você vai ter que tentar servir quem mais precisa. Obrigado, Márcio. Aquilo que eu ouvi é preciso, e isto tem muito a ver, quando estamos a trabalhar com várias lentes, económica, social, temos que criar soluções que equilibrem todas estas lentes. E juntando as vossas vozes é muito, ok, como é que nós geramos importância, não é? Para sermos investimento, não é? E se calhar para isso é preciso primeiro agregar informação, dados sobre isto, porque já sabemos que há fluxos, há infraestruturas, o que não há é a interligação. E depois queria pedir-vos, vamos passar agora um bocadinho ao participante, mas pedir-vos para refletirem. A Cova da Beira tem uma forma de trabalhar centrada nas pessoas e tudo isto emerge muito para esta consciência que nós temos que problemas complexos não se resolvem assim de um dia para o outro. E normalmente para resolver problemas complexos tem que se fazer experimentações em escala pequenina e não em grande escala. Porque para se falhar, mas bem sim, feita. mas pequenino. Mas bem E feita. quero-vos pôr a ouvir isto, não é? Mas bem feita. Como é que criamos laboratóriozinhos e que mobilizam estes atores todos? Mas Sim. agora vamos ouvir. Está bem, mas vai-me permitir que eu faça aqui umas correções. Vivemos no tempo das percepções e talvez aquilo que foi dito lançasse uma má percepção. Primeiro, o sistema de boleias informal não está contratualizado, já existe. Ou seja, quem quiser saber quantas pessoas vão de boleio umas com as outras para as fábricas que existem no Parque Industrial do Canhoso ou no Parque Industrial do Fundão, é uma questão de ver. Já existe. Essa questão já existe. Não é nova, não é uma questão nova. A questão do Fundão, que eu dei como exemplo, não é como disse o Márcio. É Márcio, não é? Sim, o Márcio. Sim. O Márcio. Não é como disse o Márcio. A questão não é de haver a boleia. Eu estou a pensar numa pessoa que vai introduzindo para o parque, a trabalhar para o Parque Industrial do Fundão, e em vez de ficar no Fundão, em vez de ficar no Parque Industrial do Fundão, vai para o Fundão. E depois tem que vir para trás. É tempo. Não é depois ter uma boleia para ir do Fundão para o Parque Industrial. Não é nada disso que eu estou a falar. Mas o Márcio estava a apontar uma solução intermédia e não estava a falar. Estamos aqui. Está bem, mas nós em troca de ideias temos. Mas nós temos que. Atenção, nós temos que ter em conta a realidade concreta. Sim, senão estamos a falar em termos gerais abstratos. Sim. E não pode ser. Sim. Não tivemos resultados. E outro tema é a resistência. Okay. Márcio, como é que se lida? Isso, qual é a experiência? E gostava também de ouvir. Nós estamos num território do interior. A nível europeu, nós temos o desafio, temos uma pirâmide invertida, ou seja, o grau de digitalização, de familiarização com a tecnologia que se tem nas metrópoles não é o mesmo. Perfeito. Mesmo aqui houve vários projetos que se tentou e falharam mesmo por causa disso. Estou-me a lembrar do CITES, por exemplo, em termos de. Porque era preciso uma aplicação, um smartphone. Como é que isso se acomoda numa realidade que tem essa resistência? Muito boa pergunta. Você está falando também da população que às vezes tem mais idade, tem dificuldade com o meio digital. Acho que a pandemia, se houve alguma coisa boa na pandemia, foi trazer as pessoas um pouco para a digitalização, porque elas não tinham muita escolha, né? Você não podia ir no banco, então você começou a ver.
métodos de pagamento por telefone ou pela internet. Então, acho que os métodos de pagamento, eles acabam. Aqui no Brasil, por exemplo, foi um dos grandes booms aí para a digitalização das pessoas, foram os métodos de pagamento via QR Code. Então, o método de pagamento estar no celular faz com que a pessoa precise de um celular e vá atrás disso. Eu acho que essa pirâmide está cada dia crescendo mais, né? Então, assim, você tem uma base de pirâmide muito grande de pessoas que já buscaram a digitalização e de alguma forma já têm acesso a isso, mas de fato existem as pessoas que não têm familiaridade nenhuma e precisam da informação. Normalmente essas pessoas elas acabam pedindo ajuda para alguém que realmente tenha mais familiaridade. Mas na prática, no dia a dia, como ela vai embarcar num ônibus, ela vai precisar de um cartão que, por exemplo, ela debite o valor da passagem, ela vai precisar de alguma outra tecnologia auxiliar para quem não sabe mexer no mobile, para quem não sabe mexer em celular. Então, é preciso contemplar isso. Então, olhando para essa categoria, você tem que ter um sistema que realmente possibilite que as pessoas, com inclusão ou sem inclusão digital, consigam acessar. E aí você tem vários recursos. Você tem os bilhetes impressos, que podem ter QR Code que se integram à parte digital. Você tem os cartões de RFID que você pode usar para pagar a carona, a boleia, se puder fazer dessa forma, ou o transporte público. Você tem os próprios QR Codes que podem gerar bilhetes para o transporte público, ou, por exemplo, para autenticar uma entrada numa boleia. Então, você tem vários recursos que podem ser utilizados para poder integrar as pessoas que não estão acostumadas ao digital dentro do mundo digital. Então, na verdade, a transação ela é digital, mas a operacionalização dela ela pode ser analógica, ela pode ser baseada em algum dispositivo de IoT que esteja com a pessoa, né? Então, seja um RFID ou seja um próprio QR Code e que faça com que a participação dela no transporte, seja qualquer um, seja automatizada e computada dentro de um sistema, né? Então, acho que isso é importante considerar quando você vai fazer uma política de transporte. Até para Graças. mapear, né? Mapear qual que é a movimentação dessas pessoas, porque Exatamente. o mapeamento produz essa riqueza de inteligência de dados. E agora passava, voltando novamente para aqui, isto já começava invertido, e começava com o Luís, mas criou este foco na. Vamos construir por cima e não irmos atrás, já tivemos a mergulhar nos problemas, estamos agora a caminhar mais para as soluções. E gostaria muito que refletissem sobre este tema. Como é que nos tornamos uma prioridade? Como é que tudo aquilo que nos queixamos, não é? E que sentimos na pele, o que é que podemos fazer para trabalhar com a lógica como o mundo funciona, quase, não é? Como é que geramos maior integração? Como é que as pessoas podem ou não aderir a soluções digitais? Ou seja, face aos problemas e às soluções que têm, como é que no território aqui da Cova da Beira, com as suas particularidades, veem este caminho? O caminho é gerar fluxos, sermos importantes para haver investimento, sabermos o que é que temos, qual é Ora bem, a eu creio opinião. que durante as intervenções de todos nós, na primeira parte, chamemos-lo assim, não estiveram apenas presentes os problemas, já estiveram presentes as soluções. Quando nós falamos na necessidade da aposta no ferroviário e depois apontamos formas que vão até ao encontro daquilo que o plano preliminar de mobilidade na beira interior já contempla, muitas delas, apenas estamos a falar da necessidade de melhorar, já estamos a apontar soluções. É óbvio que quando nós falamos na questão da digitalização, ao nível dos bilhetes, etc., como foi agora dito, nós já estamos a falar na operacionalização e na educação para a utilização dos meios que temos disponíveis. Ora, o que acontece é que nós ainda estamos na fase de ver como é que conseguimos esses meios de transporte. Ora, e só há duas formas, do meu ponto de vista. Uma é através da ação conjunta das pessoas. Não há alternativa. Estas ações esta ação que aqui temos é importante, o que faz a Mobeiras é importante, o que fazem as câmaras municipais é importante,
O que fazem os sindicatos, as associações empresariais, é muito importante. Tudo isto é importante. Haver uma consciência coletiva da necessidade. Depois, nós temos que convencer os políticos de que os investimentos não podem ser em função dos votos. Onde há votos, tem que ser em função de onde há necessidades objetivas. E, portanto, esta é uma outra vertente. E depois, eu atrevo-me a dizer que as comunidades intermunicipais que temos, nesta concepção que existe, estão completamente erradas, são entorses democráticas à nossa democracia, porque nós precisamos de instrumentos, de um instrumento fundamental que está na Constituição da República Portuguesa, que é a regionalização. Ou seja, que tenham poder efetivo e a quem nós podemos pedir contas. Bom, e nessa altura ser uma verdadeira autoridade de transportes, que veja o território no seu conjunto, no seu todo, mesmo com as iniciativas mais pequenas, para serem testadas como iniciativas piloto, mas bem feitas, corrigidos nos seus problemas de nascença, e depois, claro, havendo essa autoridade de transportes, haver uma visão do território, no andar cada concelho a fazer por si. Porque depois o que é que acontece? Num concelho até se pode estar a fazer bem, mas fica incompleto porque no concelho ao lado, vizinho, não existe nada. Ação coesa. Portanto, tem que haver ação, a interligação, cooperação entre os vários entre os vários concelhos da Beira Interior e, neste particular, da Cova da Beira. Mas não apenas a Cova da Beira. Estamos completamente errados. É por isso que... Não pode ser pensado... Não pode ser. A Cova da Beira é um espaço importante, do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Deve ter uma intervenção também própria, e por isso é que eu falo numa intervenção dirigida a cada território, tendo em conta as suas necessidades e especificidades. Isto é fundamental, mas depois temos que ter a visão do todo. Nós não somos uma ilha isolada do resto. Portanto, tem que haver estas interligações. E depois, honestamente, eu creio que, feito isto, é tempo de as comunidades intermunicipais, em articulação com as respectivas autarquias locais, pensarem na criação de uma empresa intermunicipal de transportes públicos, que articule o rodoviário com o ferroviário. Oscar, particularmente a vossa iniciativa, a Movebeiras, gera demanda, porque tem esta iniciativa colaborativa, de passeios, ou seja, há ali muita coisa que pode, de facto, aumentar a visibilidade, pode aumentar fluxos. Qual é... É o que nós tentamos mostrar um bocadinho fora da caixa e somos os únicos a fazê-los no país. Quando organizamos passeios de comboio, que por si só são de uma dificuldade imensa na questão... Nós chegamos a uma empresa de autocarros e dizemos, olha, precisamos de 50 autocarros ou 20 autocarros para X pessoas, para o dia tal, mandem-nos uma proposta. Fazer isto nos comboios não é fácil. O próprio sistema dentro do operador não está formatado para isso, para responder comercialmente à procura deste tipo de situações. Então nós fazemos o nosso passeio anual em setembro e começamos a trabalhar estas questões em janeiro. Nós em setembro já vamos no quarto, e cada vez que o fazemos são 500 pessoas. Portanto, tem toda uma logística, tem toda uma preparação, tem toda uma articulação com forças de segurança, com tudo, para conseguirmos dar um melhor conforto naquele dia às pessoas que vão connosco para desfrutarem do que é um passeio de comboio. E aí tenho que tocar na questão do turismo ferroviário. É fundamental, e o Plano Ferroviário Nacional também não vê isso. Não aponta, diz que de Castelo Branco para Norte, a linha da Beira Baixa não tem potencial ferroviário. Não é verdade. Não é verdade, porque a linha tem que ser vista como um todo, não só o Tejo. A linha tem que ser vista do entroncamento até à Guarda. Nós temos o Vale da Cova da Beira, temos a Serra da Estrela, temos o Vale da Teixeira, temos tudo para sermos uma linha com muito potencial turístico. Vocês Em trabalham relação... com este espectro todo. Nós trabalhamos, que é um problema também nós em termos de associação, porque nós vamos bater à porta aqui da Câmara da Covilhã
e dizemos assim: queremos fazer este evento, epá, precisamos de um apoio. Ou vamos à Câmara da Guarda e precisamos de um apoio, ou vamos à de Belmonte. E eles próprios também não estão formatados para este tipo de associações que são transversais a uma região inteira. Estão muito formatados para a associação local dentro do próprio Conselho e têm alguma dificuldade em desatribuir qualquer tipo de apoio. Não é que eu não tenham apoiado, atenção, porque as câmaras que nós temos batido à porta têm apoiado dentro da medida do possível. Mas depois, legalmente, têm este problema em poder, em ter que, se tem que justificar como é que apoiam uma associação que não tem sede, porque a nossa sede é no Conselho da Guarda, na Vespera. Como é que nos vão apoiar a nós quando não temos sede aqui no Conselho da Covilhã? Estou a dar o exemplo da Covilhã, mas pode acontecer com outro qualquer. Em relação à digitalização, nós, Eu como o tenho uma Luís, pergunta. Vocês, a nível das instituições, para planearem isto, a que nível é que vocês falam dentro das autarquias, não, da ferrovia? nós falamos. Nós temos uma ideia construída que os comboios são CP em Portugal. Onde é que vocês são? Não é que a CP que falam? Também, mas os comboios em Portugal são divididos. Antigamente era tudo CP. Desde os finais dos anos 90, 80, início dos anos 90, foi criada uma empresa só para a infraestrutura que era a Refer, que depois, mais tarde, a Troika, foi fundida com as infraestruturas de Portugal. Portanto, quando ouvirem falar em estações, em linhas, em cortes de linhas por obras, tudo tem a ver com as infraestruturas de Portugal. A CP, às vezes, leva um bocadinho por tabela por causa disso, por causa de toda a história que tem, mas a CP é só operador de comboios. Sim, sim, do material circulante. Nós falamos, temos que falar sempre com a IP, com a CP, não só para fazer os passeios, por exemplo, fizemos um concerto a bordo com a Filarmónica da Covilhã. 300 pessoas num dia em que o comboio andava vazio. O 5 de outubro do ano passado, este ano vamos fazer outra vez. Covilhã Guarda Covilhã, uma iniciativa de todo o sucesso. Tivemos que falar com as infraestruturas de Portugal, que é quem é o dono da estação, das estações, são as infraestruturas de Portugal. Temos que falar também com a CP. Portanto, é este nível de envolvimento nas organizações. Digitalização, eu não me esqueci da pergunta que o Márcio falou há pouco. O Márcio levantou E o Luís também já Márcio, disse. Nós já contribuímos muito com soluções. O problema é que estas soluções ficam presas, não sei exatamente onde, e não passam para o terreno. Vou-vos dar um exemplo. Eu estava a mostrar aqui ao Hélio há pouco, num colóquio onde também contámos com a presença do Hélio, está na fotografia. Nós temos uns QR codes, desenvolvemos, um colega nosso desenvolveu, o Antero Pires, na plataforma Linha da Beira Baixa, que é só imprimir este QR Code, nós lemos e ele automaticamente, na estação onde estamos, diz-nos o próximo comboio a passar na estação. Perguntam, isto é fácil de implementar, mas temos que ter uma autorização. Fizemos um contacto informal com as infraestruturas de Portugal e é um problema. É um problema porque o site onde isto está alojado não é um site certificado, mas que vai beber ao próprio site das infraestruturas de Portugal. Portanto, estas soluções, isto pode começar a andar um bocadinho para a frente quando isto se por isso é que eu falo em burocracia. Quando estas questões, estas barreiras se eliminarem, isto é fácil imprimir uma folha A4 ou num material que possa estar exposto à intempérie. Para isto tem que haver comboios. Para isso tem que haver comboios, com certeza que tem que haver comboios, não é? Vocês dispersam-se. Nada impede que um QR Code destes possa estar na central de caminhonagem daqui da Covilhã ou da Guarda e uma pessoa que chega de autocarro saiba, olha, vou ler o QR Code, deixem-me ver se o comboio está adiantado não está de certeza absoluta, ou com quanto tempo é que tem, tem de atraso. Não custa nada fazer uma coisa destas. Eu tenho a certeza que o município da Covilhã não teria problemas em pôr isto, mas pôr isto isoladamente na central de caminhonagem
qual é o próximo e se está atrasado ou não. Sim, sim, sim. Provavelmente vai beber, porque só há um sítio em Portugal onde está isso, que é um site, o sítio das infraestruturas de Portugal. Isto é um código QR para cada estação. Nós temos um para cada estação, desde o Fundão até à Guarda. Só que não podemos colocá-lo por uma questão burocrática. Aqui a questão do E código ajudar é a muito. solução Sim. e a dificuldade de implementação de Sim, soluções. a solução, esta é um fragmentadas. exemplo simples que se podia ajudar em muito e que não dá Era para quase, o implementar. ideal era quase tipo, houvesse, quem quer inovar na mobilidade tem um ponto focal e que resolveu lá os problemas todos. Certo? Posso passar a palavra a Hélio? Com certeza Já? que sim. Obrigado. Márcio, Márcio, Márcio peço tinha desculpa. Então, imagina, só pegando o gancho aí do Oscar, ele falou de um evento, né? Eu tive, quando eu estava ano passado, no final do ano, teve a festa dos Míscaros, né? E é muita gente indo para o mesmo local. Então, nesse momento, você ou aciona o transporte público local e cria uma linha de transporte, as pessoas se adaptam, mas a divulgação e a velocidade dessas mudanças, elas podem ser muito rápidas, né? Você pode ter gente ainda que o último ônibus saiu meia-noite, mas tem gente no local ainda que está sem transporte. E aí, como é que você faz? Então, se você dinamizar isso, e aí é por isso que eu acho que, eu acredito, você falou, pô, eu tenho que subir um nível de comando para pegar uma informação. Se você conseguir trazer todas as informações mais locais dentro do próprio município, dentro do próprio conselho, você cria uma flexibilidade muito maior. Então, dentro dessas limitações, né? Então, por exemplo, eu já contratei, pré-contratei um transporte público que vai fazer Fundão Míscados, por exemplo, várias vezes. Mas como alternativa dentro do mesmo sistema, eu consigo colocar as boleias. Eu consigo colocar com que as pessoas mesmos levem e tragam outras pessoas. E aí eu posso usar gamificação, eu posso usar algum sistema de bonificação que pode gerar alguma vantagem em impostos. Então, assim, cada local pode criar sua regra de bonificação para reduzir o custo de transporte público. Porque quer queira, quer não, se você dimensionar um ônibus para sair a 1 da manhã e a 1 da manhã ele sair com 3 pessoas, aquelas pessoas te custaram muito dinheiro. Custaram aos cofres públicos muito dinheiro. Então, o dimensionamento do transporte, se ele for feito de forma errada, ele custa dinheiro e é todo mundo que paga. Então, você ter disponível para o cidadão essa flexibilidade, ele poder agendar a viagem dele, você conhecer antes a demanda para depois mexer na oferta, acaba trazendo mais recurso para o próprio município, porque ele aplica melhor esse recurso, né? Então não fica você não vai dividir o custo de uma viagem de ônibus com 3, 4, 5 pessoas, né? É mais fácil você ter um táxi compartilhado é, nesse trajeto. Então, se tudo isso se conectar, você cria um ambiente mais rico. E aí você tem várias formas de fazer isso. Acho que pode ser bonificação, pode ser gamificação, e aí entre todos os transportes. A gente tem muito transporte que fica ocioso durante muita parte do dia e que realmente pode ser deslocado para um evento, pode ser deslocado em alguns outros momentos do dia para fazer como se fosse uma ponte, né, entre uma estação, por exemplo, se você chegar ali embaixo, ali na estação de trem ali de Covilhã, precisar ir para o UBI, é uma bela caminhada, uma bela subida, né? E tem muita gente que está fazendo isso de carro. Então, assim, você pode interligar todos esses transportes. Acho que isso é a riqueza de ter o transporte interligado. Grata, Márcio. Márcio está a apontar para uma coisa, porque nós temos outros 500 mil projetos, por exemplo, na área da envelhecimento saudável e com muitos orçamentos, é uma das prioridades da União Europeia também, é uma série de programas de viver com qualidade depois dos 55. É que depois eu também vejo estas coisas todas muito em silos. É a mobilidade, é a saúde, é o envelhecimento, estão relacionadas. Só 10 Muito brevemente, vou segundinhos. passar a palavra ao O Raul. Márcio falou no Festival dos Míscaros. Nós, há 2 anos, tivemos a operação toda montada para o Festival do Festival do Leite do Val da Teixeira, com o município da Guarda, em que a estação da Benespera seria o hub para todos os eventos que estavam a decorrer nas aldeias,
e o plano acabou por cair porque não foi garantido aquele fio, aquela capilaridade de autocarro entre a estação e os locais dos festivais. Portanto, faltou, por isso estava o plano todo montado. Aquele plano pode ser plantado, aplicado nos Miscas ou em todos os eventos, nos chocalhos, nos eventos, na própria feira aqui mas aqui não é necessário porque temos os autocarros Mas o Márcio também urbanos. aponta Sim. muito para a importância de. É quase aquela frase de se eu tivesse 60 minutos, 1 minuto para resolver um problema, gastava os primeiros 50 segundos a pensar nele. E eu aqui aplico mais, se calhar, qual é a percentagem que está a ser feita nesta parte de mudar mentalidades, mobilizar pessoas. Eu próprio tenho experiências em projetos que às vezes só ao fim de 3 anos, mas posso dizer, num em particular, o custo é privado, o custo de aquisição do cliente baixou 80%. Mas a luta que eu tive, porque nós queremos tudo ali. Imediato. No imediato. Sim. Quero continuar a dar espaço para esta conversa, mas peço para pegar nisso. Nós O é que é que está a ser- 50 o que é que está a ser feito? Porque andamos aqui todos a falar de mentalidades, de hábitos, de mudar, de mobilizar, de agregar. O que é que pode ser mais feito aí? Desde logo, e queremos tudo feito para ontem. Não é? No imediatismo, vivemos numa sociedade profundamente imediata. Eu acho que não há ninguém que se predisponha a fazer o que quer que seja que ache que vai fazer mal propositadamente. Portanto, todos nós, quando vamos fazer qualquer coisa, achamos que estamos a fazer bem e acreditamos genuinamente que o fazemos. A verdade é que muitas vezes não o conseguimos e não o conseguimos, se calhar, reiteradamente e com, enfim, lá está, devendo gastar porventura os 50 segundos a pensar e 10 segundos para atuar. Eu acho que é preciso a forma como nós vemos as coisas. Eu vejo sempre o copo meio cheio. E a positividade, do meu ponto de vista, é sempre um ponto de partida essencial. Desde logo também no nosso território, do ponto de vista como vemos e encaramos os nossos problemas. São, de facto, questões que nos preocupam, mas devemos também olhar para isto como um território de oportunidades. A Cova da Beira, de acordo com todos os estudos demográficos que existem, é, porventura, em 2050, o maior polo do interior do país. É aquele que tem densidade económica e social capaz ainda de sobreviver àquilo que é a desertificação ou o despovoamento que tem existido. Isto muito por culpa daquilo que é enfim, uma perspectiva de desenvolvimento enviesado do território nacional. Nós temos, objetivamente, ao longo dos anos, tido um problema de coesão territorial, que tem gerado depois um conjunto de problemas, nomeadamente em termos de coesão social. Eu acho que isto estará a inverter. Sinto isso no nosso território. Não sei se todos sentem, mas quem conhece as aldeias, quem conhece o nosso território, sente que isto está porventura a inverter. Um bom indício é, por exemplo, percebermos a dinâmica imobiliária nas aldeias. E hoje praticamente todas as aldeias do Conselho da Covilhã têm casas à venda e um mercado imobiliário dinâmico, que é uma coisa extraordinária. Gente que vem de fora. Algumas pessoas de cá que estão a regressar à terra, mas também muitos migrantes, muitos imigrantes que estão a encontrar oportunidades no nosso território. E nós temos que nos agarrar a estas coisas positivas para virar, digamos, o tabuleiro do avesso e construir aquilo que são as respostas necessárias. Na questão da mobilidade, é de facto necessário integrar estas soluções privadas, como o Márcio fala, que eu compreendo muito bem, porque nós somos pessoas que temos os mesmos problemas e que nos custa, porventura, olhar para o lado e partilhar a solução, ou ajudar o vizinho, ou criar condições para ajudar o vizinho nessa solução. Nessa linha, posso só interromper? Claro. Pegando sim, a Cova da Beira, de facto, agrega aqui uma série de fluxos, mas quero pegar na voz do Luís. Mas isto não deve ser uma solução pensada só para a Cova da Beira. Não. Qual é e não estamos aqui a fazer pactos de sangue, a dizer eu vou fazer isso. Não, estamos a pensar livremente. Mas convém. Mas a Cova da Beira tem esta preponderância. Como é que pode ser ela o anfitrião de um diálogo mais alargado? Lá está, o copo está sempre meio cheio e essa é de facto uma grande vantagem, que é a circunstância da Cova da Beira poder ser um projeto piloto para outros territórios.
Isto é, nós temos escala, temos dimensão para conseguir estruturar respostas que permitam ser replicadas noutros territórios. Porque os nossos problemas não são só nossos, nós vamos para ao longo do país, vamos toda a faixa interior do país e tem os mesmos problemas. Mas nós vamos para os nossos vizinhos espanhóis, vocês ouvem o mesmo problema de despovoamento Isso é um problema europeu. é um problema sobretudo europeu. E, portanto, nós temos condições e condições excelentes, porque temos do ponto de vista da economia, do ponto de vista da academia, da investigação, da inovação, das pessoas, da sociedade que temos, a Covilhã e a região, mas a Covilhã em particular falando, nós somos uma sociedade, somos o maior conselho a nível nacional em número de associações per capita. Quando isto representa uma riqueza extraordinária do ponto de vista da mobilização social, da mobilização das pessoas, em resolver problemas. E, portanto, vamos nos focar no bom que temos e na solução que podemos acrescentar. E é a partir daí que eu estou convencido que conseguiremos construir sem necessidade de culpar. Eu costumo dizer, quando é preciso encontrar um culpado, culpem-me e a seguir resolvam. Não é? E a seguir passemos para, quando é preciso encontrar, porque nós ficamos muitas vezes a querer encontrar um culpado. E não é necessariamente a solução. Fiquemos nas soluções. Queria a Manuela queria. Vocês vão falar, calma. Seguir. Somos todos culpados. O Hélio não é. Somos todos culpados. Eu não sou. Só quero agora, mas eu não posso deixar, e é defeito de profissão. Mas se eu chego a um outro território a dizer que o meu projeto, eles vão me fechar a porta. Se eu chego numa lógica de ser anfitriã de uma conversa maior, eu tenho maior probabilidade. Então, era mais aí a direção Claro. da pergunta. É como é que a Cova da Beira, por isso é que eu estava aqui com cuidado, não são assinaturas de pacto de sangue, não é? Já que tem este papel preponderante, como é que se pode posicionar não como alguém que tem um projeto, mas como alguém que quer ser anfitrião de um espaço para co-criar um projeto que... Há uma prerrogativa jurídico-legal que eu espero que no curto prazo possa acontecer na Covilhã, espero eu, na Cova da Beira. Existe, e especificamente na área da mobilidade. É muito importante o território e é muito importante as instituições. Esta prerrogativa jurídico-legal, que são as zonas livres tecnológicas, criam, no fundo, um enquadramento jurídico-legal para que possam ser experimentadas num determinado território soluções de uma determinada área. No caso, do meu ponto de vista, a mobilidade é um bom exemplo que faz sentido existir uma zona livre tecnológica no nosso território. Na Covilhã, eventualmente na Cova da Beira, que é um território que tem cerca de 90 mil pessoas, quando nós consideramos só Covilhã, Belmonte e Fundão, temos aproximadamente 90 mil habitantes, sendo que a Covilhã tem provavelmente mais 10 mil habitantes que sazonalmente, durante 11 meses do ano, aqui residem, que são os estudantes. Portanto, temos escala, temos dimensão, mas se juntarmos aqui, por exemplo, que faz todo o sentido em termos territoriais, Manteigas, por exemplo, que está aqui ao lado, ou se formos um bocadinho mais à frente, Penamacor, que já fez parte da Cova da Beira, que entretanto a determinada altura da vida saiu, nós estamos a falar aqui de uma população superior a 100 mil pessoas. E temos condições e capacidade, massa crítica, económica, política, científica, para criar soluções nestas áreas da mobilidade que vão desde a mobilidade suave, daquilo que é a utilização das bicicletas e dos meios de mobilidade suave, no caso da Covilhã, convém que sejam elétricas, porque com esta orografia não fica fácil só para atletas de boa complexão física conseguirem andar aqui de bicicleta, até às novas metodologias, aos novos equipamentos de mobilidade. Nós estamos... em alguns pontos do mundo já existem carros inteligentes, carros autónomos, carros elétricos, totalmente livres de condutores. Temos a mobilidade aerotransportada. Os drones, não tínhamos dúvida, provavelmente num prazo de uma década, teremos novidades muito impressivas ao nível do transporte de pessoas a nível aéreo com drones. De pequena dimensão, não estamos a falar de grande escala, não estamos a falar de Airbus a transportarem centenas de pessoas, estamos a falar de coisas pequenas. Do meu ponto de vista, a nossa região tem condições para pensar e encontrar soluções multimodais para transportar pessoas dentro do nosso território e para fora do nosso território.
Vocês sabem que temos muitas pessoas. A questão é como é que a coisa se faz. A seguir vou passar-vos a palavra, mas ainda quero que vocês escrevam ali o que é que, do que ouviram tudo, o que é pontos de convergência, depois vamos ver os de divergência, porque eu já vi energia de divergência, não é? Ainda bem. Estamos a encerrar, estamos a encerrar a parte aqui do diálogo mais fechado entre nós, os cinco. Bem, eu queria agradecer a oportunidade de todos aí por ter ouvido, por ter participado desse grupo tão bacana, colocar à disposição aí de todos. Eu acho que é uma conversa sem fim, né? Se a gente, é um guarda-chuva é muito grande, a mobilidade tem um guarda-chuva imenso. Então, eu acho que é uma discussão que ela precisa ser continuada e não é um sistema fixo. Eu acho que é um sistema que vai mudar ao longo do tempo, porque as pessoas vão mudando de necessidade, conforme a faixa etária, conforme o nível econômico, conforme o grau de desenvolvimento de cada região, vai mudando a necessidade de cada região de mobilidade e de interconexão. Tá bom? Ficamos à disposição aí. Obrigado, pelo feedback de todos aí, pela participação e por estar aqui com vocês. Grato, Márcio. Obrigado e obrigado a todos. Obrigado. Todos. Obrigado.